padre é exorcista? Então, esse é um tema que causa uma... não sei se é um tema delicado ou estranho. Sim. O padre é exorcista e por que esse tema é tão estranho assim? Na realidade, há muitas pessoas que têm a curiosidade. Eu acredito que mais que nada, até porque hoje há uma grande necessidade, muitas pessoas sentem a necessidade de uma bênção especial por situações mais difíceis, coisas mais complexas, ou coisas que, infelizmente, as pessoas não encontram uma origem, né? Certos problemas que são analisados de forma profissional, através de médicos, exames, consultas de todos os tipos, e que você não encontra uma origem. Então a pessoa acaba pensando, né, na possibilidade de uma origem espiritual. E é justamente aqui que muitas pessoas, elas se sentem até às vezes mais constrangidas de abrir esse tipo de pensamento com outras pessoas que talvez não entendam isso. Ou, por exemplo, também outras situações de pessoas que são conscientes de ter alguns dons diferentes, pessoas que são mais sensitivas e que captam energias, que captam presenças, que captam certas situações, né, em casa, nas pessoas e tudo mais, mas elas não têm a confiança de abrir, logicamente, esse tema com todas as pessoas. Então, por isso que é um tema que a gente fala assim, meio que dizendo, peraí, deixa eu ver como o outro vai reagir para ver se eu posso continuar explorando esse tema ou não. Até porque a indústria do entretenimento, né, faz do exorcismo um show de horrores. Claro, né? E esse é o grande problema, talvez, né? Eles exploram como se fosse um filme de terror, praticamente, né? O olho virando, andando exatamente. na parede. Umas coisas bem, bem fora do normal, né? Sim. Mas, efetivamente, respondendo a tua pergunta, eu sou exorcista de formação, eu estudei o exorcismo, pratiquei por muitos anos também, foram praticamente 6 anos dentro dessa área, contemplando, pensando, né, desde o tempo de estudo, o tempo de prática, porque a gente é como piloto de avião, mais ou menos, né? Então, tu tem um período de estudo, de teórico, depois você precisa passar por algumas horas de voo como se fosse um copiloto, né? Então, do lado de pessoas experientes, e daí depois você assume, né, o volante. Então, e eu passei por essas fases todas. Isso aqui na Diocese de Joinville ou fora? Não, fora. Na Diocese de Joinville eu peguei o volante na mão, vamos dizer assim, né? Por quase 2 anos. Mas hoje eu não exerço mais. Por conta dos compromissos que hoje a vida não me dá mais, né? O tempo não me dá mais. Então, em conversa com o bispo, que é a pessoa que dá a autoridade, né? Porque é como, vamos lá, como se fosse um especialista, tu tem lá o teu CRM, né? Mas tu pode praticar ou não, né? E isso é só o bispo quem designa e que dá essa função. Na verdade, deveria ser o bispo que deveria fazer isso ou não? Sim, na realidade é o bispo quem faz isso, mas os bispos delegam em um padre, né? Até por uma questão de tempo, né? Claro, eles não tem como, eles têm que governar uma diocese inteira, né? Sim. Então, mas esse tipo de situação não marca a hora também, claro, né? E todos os bispos são, por ordenação, são exorcistas, eles não precisam de autorização de ninguém. Já os padres não, os padres precisam da nomeação direta do bispo para ser exorcista. Eu não posso, mesmo, por exemplo, eu agora, que não, mesmo eu tendo toda a formação, hoje eu não posso fazer um exorcismo, por quê? Porque eu não tenho mais a minha nomeação direta do bispo, né? A não ser que o dia de amanhã converse com ele, eu diga para ele, fico à disposição, se o senhor quiser que eu volte a exercer o ministério, o senhor pode me nomear de volta exorcista. Aí ele vai fazer uma carta oficial, ou de palavra, como ele preferir, ou de palavra, mas eu preciso ter a autorização direta do bispo, né? E todo exorcismo, ele atua sobre uma ação demoníaca? É exatamente isso? Exatamente. Aqui é onde é importante entender, mas a gente precisaria de uns 3, 4 podcasts desse daqui inteiros para falar do tema, até para a gente explorar melhor, né? Mas, resumidamente, o exorcista, né, ele trabalha fazendo o ritual, a oração do exorcismo, nos casos de comprovada ação extraordinária maligna, né? E quais que são as ações extraordinárias malignas? Pode ser uma infestação, portanto, numa casa, há clara e evidentemente sinais, né, de uma infestação, né?
barulhos, luzes que se apagam e acendem, esse tipo de situações que a gente vê em filmes acontece de verdade. Objetos que se movem, cheiros que se sentem, vultos que se veem, presenças estranhas, etc. Esse tipo de infestação. Depois, a outra ação, ali exerce o exorcista a sua função. Ele vai lá e abençoa aquela casa e em nome de Jesus, pela fé da igreja, ele faz uma oração pedindo que aqueles espíritos do mal, eles sejam afugentados daquele lugar. Além da infestação, nós temos também a obsessão. Obsessão, ela é mais psicológica, são vozes que a pessoa escuta dentro, né, dela, num mundo psicológico, portanto no mundo intra-humano, no mundo intelectivo da pessoa, e lá, através dessas vozes que propõem coisas, né, a gente faz um delicado análise, normalmente sempre acompanhado também de psicólogos, de psiquiatras, e então, tendo o parecer, o diagnóstico deles, que não é psicológico, não é clínico, então a gente estuda para ver se ele não é de origem espiritual. E, logicamente, a gente é treinado para isso, né? Então, nós temos várias ferramentas, chamemos assim, eu estou tentando trazer com uma linguagem que todo mundo entenda, né? Nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a compreender quando é psicológico e quando é espiritual, a origem, né, daquele sintoma que a pessoa está tendo. Perfeito. Então, obsessão. Depois existe também a vexação, né? A vexação, ela vai, sobretudo, mais no campo da saúde, no campo dos relacionamentos entre as pessoas e no campo financeiro, né? É um mal, normalmente através de uma maldição, de qualquer tipo de macumbaria, de pactos, enfim, de trabalhos, chamemos assim, que é feito sobre aquela pessoa e depois exerce alguns efeitos. Esses efeitos o exorcista também, através da oração, ele consegue neutralizar, né? Tô tentando trazer palavras bem comuns, né, do nosso dia a dia para que as pessoas entendam melhor, né? E sério, né? E a gente precisa ser muito preciso, é algo cirúrgico, realmente. A gente precisa ser muito preciso para que não se dê nenhum dos dois extremos. Ou o extremo da incredulidade ou o extremo da ultracredulidade. Ou seja, aquele que nega o maligno e diz, não, tudo é psicológico, ou aquele que vê o encardido em tudo. E também não é assim, a gente precisa ter um certo equilíbrio, né? E as pessoas estão habituadas no mundo de hoje de se autodiagnosticar. Eu tenho depressão, eu tenho TDAH, eu tenho um nível leve de autismo. Por algumas características que a gente escuta falar, ou simplesmente coloca no Google, né? Não, então, meu vizinho já se autodiagnostica, né? Então, as pessoas estão habituadas a tomar decisões por si só, né? E nesse mundo é igual. Muitas pessoas acabam chegando dizendo, padre, eu preciso do padre. Ainda hoje me procuram muitos, porque quando você joga lá na internet Padre Exorcista em Joinville, o nome que sai é o meu, por conta de, assim como hoje, muitos programas têm me chamado para falar desse tema, até porque é um tema que muitas pessoas têm curiosidade e tudo mais, né? Então hoje, se você joga na internet, né, Exorcista Joinville, vai sair o nome do padre. E as pessoas então acabam me procurando bastante, ligando na paróquia e tudo mais, e muitas vezes não é tanto um tema de origem espiritual, né? São tantas outras dificuldades, problemas, né? Mas acreditam que só o padre exorcista. Então ali vem todo um trabalho de orientação, de a quem procurar, né? Quais tipos de ajuda a pessoa precisa buscar e tudo mais, né? Então ali, o último tema, só para a gente completar, então nós falamos de infestação, falamos de obsessão, falamos de vexação, e o quarto, né? O quarto grande tema que são as ações extraordinárias do maligno é a famosa possessão, né? Ali é onde a gente realmente praticamente se encontra de cara, né? Com a presença maligna, e ali com certeza um dos momentos mais tensos, né, da vida de um exorcista, quando ele é com uma pessoa que está numa real possessão, né? Você precisa rezar por ela. Logicamente, a gente sempre é acompanhado por uma equipe, seja uma equipe que te acompanha no atendimento e, portanto, no momento da oração ali, rezando, ajudando a segurar e tudo mais, e uma equipe externa que fica só orando, rezando, intercedendo, né, por aquela pessoa que está ali sendo atendida naquele momento, ou aquelas pessoas, né, que estão sendo atendidas uma a uma por vez.
Pra gente sair desse tema, uma última pergunta, padre. Porque... Tomara que todo mundo consiga dormir tranquilos hoje à noite. Ainda mais que amanhã é dia de finados. Pois é, gente. E vindo ontem, de 31 de outubro. Mas assim, padre, eu acredito que a questão do exorcismo é quase como um segredo de confissão. Sim. Mas existe algum tipo de história que o padre pode falar? Ou com certeza. Alguma coisa que viveu, assim, de curioso, de mais forte? Eu digo sempre, Murilo, que assim, ó, desde que eu comecei a viver esse mundo do exorcismo, a minha fé fez assim, ela decolou. Mas não decolou como decola um avião, ela decolou como decola um foguete, né? Em plena vertical. E não tem como você não acreditar, não ter fé, porque você ali, você toca o mundo espiritual que existe. Tanto toca o mal, e portanto tudo aquilo que há de raiva, de ódio, é incrível. Como, por exemplo, durante uma oração de exorcismo, você, nas poucas vezes que a pessoa possuída abre os olhos, porque na grande maioria ela fica com os olhos fechados, ela não suporta ver o padre e as pessoas que estão ali de coração mais puro possível, né? Porque todo mundo se confessa antes e pede perdão para Deus, para ter a alma limpinha, né? Naquele momento, rezando, fazendo a caridade de ajudar aquela pessoa. Ele não suporta enxergar esse tipo de pessoas. Mas as poucas vezes que a pessoa possuída, e portanto não é a pessoa, é o maligno nela, tomando posse do corpo dela, olha pra gente, ele olha com um olhar como eu nunca vi antes, de raiva, de ódio, sabe, de piores desejos. Mas não chega a amedrontar? Demais, demais. Você olha assim, você treme na base, não tem como não ser assim. Por mais forte que você seja psicologicamente, e logicamente a gente é submetido a vários exames e tudo mais, porque você precisa ter uma condição física, psicológica e espiritual muito forte para poder... É um piloto de caça, em poucas palavras. Entendeu? Você precisa analisar que a pessoa aguente a pressão que ele vai passar, né? Então, mas não tem como tu não tem como tu não sentir, tu é um ser humano também. Mas ao mesmo tempo, assim como você vê aqueles olhares de quanto o mal ele tem extrema raiva, ódio, aversão às coisas sagradas, às coisas de Deus, as palavras dele. Eu brinco e gosto de contar que os palavrões em italiano eu aprendi no exorcismo, né? Porque realmente ele ele xingava a gente de uma forma que tu dizia, Cacilda, deixa eu buscar o que significa esse palavrão aí, porque eu não sei o que é, né? Deixa eu entender. Então, assim, ele realmente ele fala mesmo. E depois, mas ao mesmo tempo que a gente toca tudo isso de mal, e portanto o que acontece? Tu diz, meu Deus do céu, eu jamais quero, né, na minha vida permitir uma brechinha para qualquer coisa do mal, porque que terrível é o mal, né? Que coisa mais alucinante é o mal. Eu não quero que isso entre na minha vida. E ao mesmo tempo também as coisas de Deus são incríveis, sabe? Eu lembro, e contei também num podcast agora, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford, em São Bento, esse episódio, porque me marcou demais. A presença de Nossa Senhora. Tem um momento na oração do exorcismo que a gente reza para Nossa Senhora, pede ajuda, a intercessão dela. E tu sabe que, de fato, é bíblico, tá, né? No livro do Apocalipse, capítulo 12, diz que uma mulher, né, pisará a cabeça da serpente, né? Uma mulher vestida de sol, com uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça, né? E tudo mais. E a gente sabe que é a Nossa Senhora, que qual se faz referência ao livro do Apocalipse. E quando a gente, naquele exorcismo, eu me lembro, eu estava auxiliando o padre, né? Eu era copiloto naquele momento. O padre começou a rezar a Nossa Senhora, nós começamos a rezar juntos a Nossa Senhora, e de repente, né, a pessoa começou como se tivesse um farol apontando para o rosto dela, ela tampando os olhos e não queria enxergar aquilo, como que aquela luz estivesse incomodando, e de repente ele começou a dizer, né, tirem essa luz dos meus olhos. Por que vocês jogaram essa luz diante dos meus olhos? E ali a gente entendeu que era a presença de Nossa Senhora que estava chegando, né? E o exorcismo, ele é mais ou menos como uma luta, como um boxe. A partir do momento que tu entende qual é o ponto fraco, tu continua batendo espiritualmente, né? Ali aonde ele demonstrou fraqueza. Então a gente continuou rezando para Nossa Senhora, continuou rezando, e de repente ele deu um grito terrível e falou assim, tirem esse manto azul daqui. Tirem esse manto azul diante dos meus olhos. E ele, sabe, queria afastar aquilo. E ali a gente entendeu que era a Nossa Senhora que estava presente. E ele falou assim no final, porque quando ela chega, ele sempre vem de trás, né?
Então, não tem como aquela pessoa ter dito isso como uma coisa, como qualquer tipo de patologia psicológica. Tanto a pessoa depois, não, quando ela acorda, quando ela volta, né, desse momento, ela não lembra de nada, ela não recorda nada. É algo realmente sobrenatural. É algo sobrenatural. E a gente que acredita, que tem fé, que toca na realidade esse mundo, a gente sabe muito bem que é assim, é real. Então, episódios que hoje eu consigo trazer para vocês, no qual demonstram o quanto a gente ali, né, tá do lado, seja das coisas ruins, mas ao mesmo tempo das coisas mais maravilhosas, né, que é a presença de Deus, a presença de Jesus, de Nossa Senhora, que é incrível.